Agora a gente fala sobre casos da nova variante P5 do coronavírus, que primeiro foi identificada no Rio de Janeiro, já circula pelo próprio estado do Rio e também de São Paulo. Essa linhagem, que foi identificada em abril, tem a mesma estrutura da cepa original do coronavírus, mas sofre variações na área da coroa, que prende o vírus à célula. E daí as teorias sobre ser mais contagiosa. Vamos então conversar com a Alessandra Lamarca, que é pesquisadora do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, que é o instituto que fez o sequenciamento genético dessa nova linhagem. Alessandra, bom dia, bem-vinda à CNN. Bom dia a todos, é um prazer poder falar com vocês. Alessandra, conta um pouquinho pra gente então, primeiro, como é que foi o processo de descoberta da nova variante P5, Quais são as características principais que a ciência já sabe sobre essa variante? Bem, sobre o processo de descoberta, no Rio de Janeiro nós estamos fazendo uma vigilância genômica. Isso significa que nós estamos sequenciando quinzenalmente amostras aleatórias de testes positivos para a Covid-19 e a partir desse sequenciamento nós analisamos o DNA desse vírus e nós conseguimos dizer que linhagem esse DNA pertence, esse vírus pertence. E assim a gente faz um levantamento, por exemplo, de qual a frequência da P1 no Brasil, qual a frequência da B.1.17, que é a alfa, que surgiu primeiro na Inglaterra. Então, a partir dessa vigilância, nós observamos que apareceram algumas sequências que a estrutura do DNA era um pouco diferente, essa sequência do genoma do vírus era um pouco diferente. E isso já deu um alerta de que podia ser uma linhagem nova, Então, essa linhagem, ela apresenta, como você falou, duas mutações na proteína spike. A proteína spike são exatamente umas estruturas que ficam em volta do vírus e que servem para ele reconhecer a célula. Então, uma dessas mutações ela já é encontrada na variante Delta, que é a variante que surgiu inicialmente na Índia, e isso surgiu um alerta, porque a gente conseguiu pela sequência ver, olha, isso não é uma variante Delta, mas ela tem essa mesma mutação. Que o nome dessa mutação é E484Q. E uma segunda mutação que também pode ser um pouco preocupante é uma mutação também na spike, chamada N501T. Na alfa, na beta, na gama, existe uma mutação N501Y, que é uma mudança para um outro aminoácido. E já se foi proposto que essa mutação do N para o Y facilitaria a entrada do vírus na célula, ou então que facilitaria para que o sistema imune não reconhecesse o vírus. E então isso é uma nova mutação nessa mesma região da proteína spike. Então isso também possa ser que gere algum escape do sistema imunológico ou alguma maior transmissibilidade. A gente ainda não tem como dizer isso. Ter essa mutação semelhante à Delta não significa que ela é tão transmissível quanto a Delta, significa que ela tem um passo para ser. A Delta ela tem um conjunto de mutações que faz ela ser mais grave, mais drástica. Mas a P5 ela tem um dos passos para ter um pouquinho de mais transmissibilidade ou então gerar uma maior letalidade. O Alessandro, e aí fica como P5 mesmo ou muda para um desses nomes como alfa, beta ou gama? Por enquanto, ela é P5. Tá. Essa denominação de alfa, beta, gama é a OMS que faz, dado a evidências do quão preocupante ela seria. Por causa dessas mutações, a OMS pode avaliar, olha, ela é uma variante de interesse ou uma variante de preocupação, são as duas classificações. E aí ela ganharia esse nome, que é uma letra grega, mostrando que ela está no hall de linhagens especiais, no sentido de serem mais perigosas. Sim. A gente sabe quantos casos temos em São Paulo confirmados dessa variante, Alessandra, e também se há algum indício de maior gravidade nos casos, com a doença, com essa variante identificada? O que nós não temos o número de casos com a variante.
porque a gente, para ter o número de casos exatos com a variante, a gente teria que fazer esse sequenciamento de todas as pessoas que estão com Covid. E é um método muito caro, e o máximo que a gente consegue fazer é essa amostragem aleatória das pessoas que têm o Covid, sequenciar algumas, e a gente estima o qual seria a frequência. Dos genomas que foram sequenciados, apareceram 6 no Rio de Janeiro e 19 em São Paulo. Então, ainda é uma frequência baixa. Então, apareceram 6 desde final de abril. E a gente está sequenciando por volta de 360 de 15 em 15 dias. Então, ainda é um número bem pequeno, mas exatamente por isso que a gente tem que acompanhar, manter essa análise de 15 em 15 dias para ver se esse número vai aumentar muito. Que isso seria algo que, olha, realmente tem uma preocupação, talvez ela seja mais transmissível, mais letal. Com relação a ser mais grave, né, ser uma linhagem perigosa, a única evidência que nós temos, por enquanto, são que ela possui essas mutações. Então, ainda estão sendo feitos, se eu não me engano, o Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ vai fazer essa análise de resposta imune, né? Se ela tem um escape, se não tem, qual seria a eficiência da vacina. Já não é minha área, eu não posso opinar nisso. Então, mas a gente não tem essa informação, isso precisa de análises posteriores. E aí imagino, né, Alessandra, que nada muda em relação à prevenção, né? A gente continua tendo que ter todos aqueles cuidados que a gente tem com as demais variações da pandemia do coronavírus nesse momento, né? Exato. Continua distanciamento, máscara, o processo de vacinação precisa continuar, precisa ser intensificado. Assim, na pior das hipóteses, se ela for mais grave, isso só se torna mais importante. Uhum. Então, afrouxar em momento nenhum. Sim. Agora, Alessandra, mais cedo a gente conversou com um especialista na área também, que relatava para a gente alguns estudos sobre sintomas das novas variantes mais frequentes aqui no país. Ele dizia, por exemplo, que olfato, paladar, esses sintomas mais frequentes que a gente observava no ano passado já não estão tão presentes nos sintomas dessas novas variantes de Covid. Vocês têm também alguma informação em relação a isso, dos sintomas mais comuns dessa nova variante, P5? A informação que a SES passou para a gente é só que os pacientes se recuperaram, que estão bem. Não temos ainda uma avaliação de como seriam, se esses sintomas seriam diferentes. Ao que tudo indica, mantém o padrão básico da Covid. Mas para fazer esse tipo de análise, a gente precisaria de um número muito grande de infectados, para ter o poder estatístico desse teste de fazer a comparação. E por enquanto, a gente não tem um número tão grande. Ainda bem. Então, a gente não tem como realmente saber se para P5 algo muda. Ô, Alessandra, só para a gente fechar aqui a nossa conversa rapidinho, claro. Quanto tempo vocês levam para fazer esse sequenciamento, para descobrir se é uma nova variante ou não? Isso é demorado, é coisa de dias? Bem, a gente está trabalhando a rede Coronaômica, né, que na verdade é uma junção de diversas instituições de pesquisa do Rio de Janeiro, com o apoio da Secretaria de Estado do Rio e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio também, e com financiamento da FAPERJ. A gente está trabalhando focado inteiramente nisso, então é uma velocidade de análise acima do normal até, eu diria. Entre nós recebermos as amostras e nós terminarmos as análises e passarmos esses relatórios para as secretarias, eu imagino que não mais do que 15 dias isso está ocorrendo. Então, a gente está trabalhando sem parar. De 15 dias chega a amostra, a gente analisa, entrega, já chegou a próxima amostra, analisa, entrega. Então, é um trabalho que não para, realmente. Alessandra Lamarca, pesquisadora do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica. Muito obrigado pela conversa aqui com os telespectadores da CNN e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, agradeço.